Se antes a dependência, a transferência de valor se dava pela deterioração dos termos de intercâmbio, que é a diferença que nós compramos e que vendemos de mercadorias, né, que podemos entrar nessa discussão depois, agora também a transferência de valor vai com juros, né, royalties, renda de monopólio para o exterior a partir de 45. Só que a partir de 45 também, que o Brasil se industrializa, a partir de 30, 45, há uma efervescência da massa trabalhadora industrial urbana que também começa a reivindicar. E também há um processo de luta pela reforma agrária. Os camponeses começam a lutar pela reforma agrária. Podemos citar o exemplo das ligas camponesas, né, em Pernambuco. Então começa um processo de luta por transformações na estrutura produtiva, na estrutura da propriedade privada brasileira. Não tinha, claro que havia comunista, mas era um projeto trabalhista, de reformas estruturais, que o João Goulart encampou em grande medida, que o Brizola encampou em grande medida, mas que isso assustou a burguesia, né? Então, 1964 foi o golpe fatal do aprofundamento ainda mais da dependência. Aí os militares sempre foram muito receosos, reacionários e odeiam o nosso povo. Eu vou repetir aqui, os generais odeiam o nosso povo. Eles querem matar o nosso povo. Aliás, os militares matam todos os dias o nosso povo na periferia, camponesa, indígena, quilombola. Odeiam o nosso povo. Os militares odeiam o nosso povo. Então, a partir de 64, foi ainda mais aprofundamento da dependência, né? Ou seja, pegar dinheiro emprestado de fora. Agora, primeiro era máquina de equipamento, depois vem as empresas instalarem aqui no Brasil, agora nós financiamos o salto, entre aspas, industrial de 68 a 74, pegando dinheiro dos credores internacionais. Com taxa de juros até então razoável, 4, 5% ao ano. O problema é que em 75 a taxa de juros subiu para 21%, a gente não conseguiu nem pagar, né, o juro da dívida, quanto mais o estoque dela, né? Então os militares foram a ditadura militar a partir de 64 foi o período que mais se endividou o Brasil, com exceção do período Lula, né, e Dilma, até agora. Então o período de 2003 para cá foi o período que o Brasil mais se endividou e segundo os militares que mais endividaram o país, não é? Então, e com isso, a partir da saída dos militares do poder, né, do governo, porque eles continuam no poder ainda, né? Nós temos que dar um basta nisso, né? Podemos entrar nessa discussão também. Aí entrou os governos supostamente civis que fizeram um conjunto de reformas no Brasil. As reformas ditas neoliberais, que não tem nada de neoliberalismo, eu não coaduno com esse conceito de neoliberalismo, porque isso não existe na realidade. O neoliberalismo seria a redução dos gastos do Estado, mas se nós olharmos, né, em perspectiva histórica, o Estado aumentou muito mais os gastos. Houve um aumento dos gastos do Estado, um aumento de intervenção do Estado na economia, para as classes dominantes, não para as classes populares. Por isso que o neoliberalismo também é um conceito que não explica absolutamente nada a realidade. Então o que eu falo é um capitalismo rentístico a partir da década de 90 com as reformas que o FHC fez no Brasil. A FHC continuou com os governos pós-FHC, que aprofundou ainda mais a dependência, principalmente com a abertura da conta capital e com a estabilização da moeda através do tripé da política macroeconômica, né? E então, resumindo tudo isso, resultou que grande parte do nosso povo está na miséria, justamente por essa forma específica de dependência brasileira, que o nosso capitalismo é um capitalismo independente, periférico, que transforma a imensa massa de valor de riqueza para o centro do capitalismo, e o nosso povo vive na miséria. 87% do nosso povo vive com menos de um salário mínimo de subsistência hoje, só para termos uma ideia. Então aqui uma tragédia. Por quê? Por que aqui tem uma desigualdade social? Porque tem uma extrema concentração de propriedade privada, seja agrária, comercial, industrial, bancária, ou qualquer forma que ela se expressa, né, no capital portador de juros, seja título de dívida pública, né, ou seja ações, enfim, royalties, enfim, renda de monopólio. Então leva grande parte do povo na miséria. E com isso precisa, evidentemente, controlar esse povo. Aí controla na base da violência. Aí não é por acaso que a extrema-direita cresce bastante, porque o nosso povo precisa ser controlado na base da violência, por isso que nós temos um estado policial permanente aqui, né? Então, por isso que cotidianamente o nosso povo vai sendo mortos nas periferias das grandes cidades, pobres, branco, preto, azul, vermelho, gordo, magro, vão sendo massacrados porque são pobres mesmo. E também os camponeses, e também os quilombolas e assim por diante, né? Enfim, de maneira geral, um panorama histórico